Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui do meu canal Resolvendo Questões para o CNU, Concurso Nacional Unificado. Sou o professor Assuero, se você ainda não me conhece, está chegando aqui agora, dá uma acompanhada aqui nos outros vídeos. Minha proposta aqui é estudar junto com você para esse concurso, esse grande concurso, esse Enem dos concursos, Concurso Nacional Unificado, né? E a proposta aqui é muito simples, gente. Vocês estão vendo aqui o layout, estão vendo a minha forma de trabalhar. Estou sem muito tempo, com uma proposta que é totalmente gratuita, estudar junto com vocês. Então, é isso. Estou fazendo da forma mais simples, mais objetiva, para quem não tem tempo, assim como eu, né? Tanto que eu estou resolvendo questões no ritmo que dá, no ritmo da minha agenda aqui, para tentar me ajudar e te ajudar aí, quem sabe, a conquistar uma vaga aí, tão desejada vaga no concurso público. E espero que você consiga, espero que possamos nos encontrar aí em algum órgão público como esse. Vai deixando aqui suas perguntas, seus comentários, mas sem muita enrolação, como eu costumo falar aqui, não tem vinheta, não tem nada, a gente já vai direto aqui para o conteúdo. Se você já está acostumado, já sabe como é que é. Hoje eu resolvi estudar, né, e resolver algumas questões referentes aos conhecimentos gerais. Então eu peguei aqui o tópico do edital, são os conhecimentos para todas as vagas, falando aqui de políticas públicas. Então hoje eu filtrei aqui, né, tentei pesquisar questões referentes às tipologias, no caso, introdução às políticas públicas, conceitos e tipologias, e algumas questões sobre esses ciclos de políticas públicas, onde contempla agenda, formulação, processos de decisão, implementação, seus planos, projetos e programas, monitoramento e avaliação. Claro que não vou abordar tudo isso nessa aula. E uma outra estratégia que eu estou tendo aqui, inclusive, como eu estou tendo que gravar, parece que não dá trabalho, mas minimamente eu vou ali, faço uma edição no som, enfim. Então, para também não ficar tão longo e tão trabalhoso aqui, otimizar o meu tempo e o seu tempo, então eu estou reduzindo o número de questões e tentar aumentar a frequência de estudo, tanto minha e, consequentemente, a frequência de aulas aqui, para abordar o máximo possível de todo o edital e tentar fazer vocês acompanhar aqui junto comigo cada ponto desse do edital e garantir que a gente estudou minimamente alguma coisa para não chegar lá tão perdido, né? Para você que não tem tempo, assim como eu, é uma mão na roda aqui tentar fazer dessa forma aqui. Então, para mim, ajuda bastante. Se para você está ajudando, fala aqui ou dá uma dica, que quem sabe aí eu consigo adaptar. Mas por enquanto vamos seguir aqui nesse modelo aqui que eu já estou acostumado a fazer junto com vocês. Vamos lá para a nossa primeira questão, sem enrolação. Já vou lendo aqui, né? E outra coisa, tá, gente? Eu não sou, nesse tema específico, não sou muito especialista, não. Então, procurei estudar, né, alguns desses conceitos e conteúdos para tentar resumir aqui da melhor forma possível para vocês. Se eu falar besteira, fala aqui. Se você já for um especialista na área, dá uma dica aqui também, complementa o conteúdo também nos comentários, que ajuda todo mundo aqui a estudar, a construir esse conjunto esse grupo de estudos, né, que a gente está tentando construir aqui. Então, primeira questão, com relação ao processo de implementação de políticas públicas segundo os paradigmas burocrático e pós-burocrático. Considere. Aí vem as clássicas questões onde você tem várias alternativas. São boas, excelentes aqui para a gente estudar, né? Eu gosto dessas questões aqui para, de fato, estudar para concurso, porque eu consigo buscar vários conceitos. E aqui, antes de entrar em cada uma das questões, vamos tentar focar aqui. Quando você está estudando, quem elabora uma questão, ele elabora com um foco específico. Então, o elaborador, ele pensou aqui com relação, ele quer que você entenda, se você estudou aí os paradigmas, no caso, quando você tem a implementação, você tem processos de implementação de políticas públicas. Então, vai lá e dá uma estudada nesse tópico aí, nos processos de implementação. E tem alguns paradigmas para implementar políticas públicas. Eu tenho um paradigma dentre eles, eu tenho um paradigma burocrático e tenho um paradigma pós-burocrático, tá bom? Em resumo, gente, o que isso quer dizer? Não tem tempo, vai ter que estudar um monte de coisa. Eu dei uma lida lá, né, em alguns materiais até chegar nisso que eu estou refletindo aqui para vocês. Pode ser que não tenha nada a ver, os especialistas em políticas públicas, que me desculpem, mas essa foi uma forma que eu tive de aprender para tentar fazer aqui as questões. Então, quando eu falo em burocracia,
né, eu falo em Weber, né? Eu falo na tentativa ou na utopia, sei lá, na ideologia, eu falo no conceito criado para organizar da eficiência, eficácia, efetividade ao serviço público. Tá? Então, burocracia, ao contrário do que a gente tem como ideia hoje, na verdade, no que a gente observa a prática hoje, ela foi mal usada ou ela está sendo mal utilizada. No sentido de que as práticas burocráticas, as ferramentas burocráticas, na verdade, elas existem para dar celeridade. E algumas não, vou dizer, muitas pessoas utilizam essa prática de maneira errada, o que causa o contrário do que o Weber tinha pensado e, na verdade, ele também previu, né, que isso causaria uma certa ineficiência no futuro do serviço ou da sua implantação. Né? Então, quando a gente fala em normas, em padronizações, em documentos, em organização, eu penso em burocracia. Né? Quando eu penso em pós-burocrático, eu estou tentando pensar em um novo modelo, em algo que dê mais autonomia, que dê mais liberdade, que aproxime, né, o serviço público do seu cliente. Eu estou pensando em práticas mais modernas de gestão, eu estou pensando em quebrar barreiras, eu estou pensando em aproveitar a burocracia, porque o pós-burocrático também leva a burocracia no nome. Então, eu posso pensar como meio do caminho, tá, entre a burocracia e o que é mais moderno em gestão, que é a proximidade, eu entregar ali valor ao meu cliente, né? Eu quero dar mais celeridade, eu quero dar mais agilidade aos processos, eu quero dar mais independência. Então essas palavras, elas se combinam muito aí com o pós-burocrático e pode te ajudar a pensar, inclusive, nas questões que vão vir aqui para facilitar a tua resposta. Não vai, de novo, é uma dica que eu estou dando em várias aulas, não vai filosofar demais dentro da questão, tá bom, gente? É importante ser bem objetivo para que você minimize a chance de erro, né? Deixa a filosofia para um outro ambiente, para aquela conversa ali, no momento de lazer, aí com as pessoas que você tem proximidade, né? Então, vamos lá para as questões. No paradigma, a alternativa 1 aqui, ou a afirmativa número 1. No paradigma, eu estou falando de pós-burocracia, eu estou falando em mais celeridade, eu estou falando em mais agilidade, eu estou falando mais proximidade. As burocracias, no paradigma pós-burocrático, aí já falando, as burocracias priorizam suas funções e responsabilidades formais. Não, né? A gente tem aqui um conceito que se vincula muito mais ao paradigma burocrático. Eu estou falando aqui, eu estou vendo só funções, eu estou vendo responsabilidade, eu estou vendo documental, eu estou vendo a papelada, eu estou vendo aquele negócio mais travado. Não é isso que o pós-burocrático pensa. Então, não é verdadeiro. Isso aqui é falso. Vamos escrever aqui, falsa. Já escreve lá na prova para você não se confundir. A vantagem do modelo burocrático é que ele enfatiza a autonomia da organização como equipe. Não, olha aqui, modelo burocrático, tá? Vamos lá, assina lá. Papelada, documento, ele é usado com aquele foco documental, aquele foco processual. Eu não penso em outras coisas, mas eu penso apenas no caminho. É como, não sei se vocês já foram no serviço público e você fala com alguém, parece que você está falando com um robô. O cara está seguindo um método ali, ele não está nem aí para a tua necessidade. Em até em empresas privadas, em telemarketing, você vê esse foco processual, burocrático, documental, onde eu não me importo ali com o cliente que está na frente. Então, no caso do pós-burocrático, ele dá mais autonomia, que é a palavra que está aqui e é contrária ao que está dizendo aqui nessa afirmativa 2. Modelo burocrático, autonomia. Essas palavras não combinam. Essa autonomia combina com o modelo pós-burocrático da organização da equipe. Então essa daqui também é falsa. No modelo pós-burocrático, o que importa são os resultados. Então, pós-burocrático, o que importa são os
resultados. Então está falando de resultados. Eu já não estou falando de papelada. Eu estou falando naquilo que importa lá para o cliente, aquilo que eu entrego lá na ponta para o cidadão, que se obtenha benefício dos clientes aqui. Então, duas palavras interessantíssimas no pós-burocrático são resultados e clientes. Então, essa afirmativa ela é verdadeira. Anota lá. O que define as condições de implementação das políticas no modelo burocrático é a quantidade de recursos. Vamos lá. O que define as condições de implementação das políticas no modelo, eu estou falando do modelo burocrático, né? É a quantidade de recursos controlados. Recursos, palavra aí, controlados. E a especificação papelada das tarefas desempenhadas pelo órgão. Então, o que importa é o que eu estou usando ali, o que está documentado, o que está especificado, o que é que eu controlo. Então, sim, isso tem a ver com o modelo burocrático. Então, essa alternativa é verdadeira. Para melhorar a efetividade da implementação das políticas, o modelo pós-burocrático, marca aí, preconiza, de novo, a autonomia gerencial nos níveis operacionais. É isso mesmo. Verdadeira, tá? Verdadeira. E aí, eu tenho como verdadeira 3, 5 e 6. Eu acho que não faltou aqui, eu engoli alguma coisa, mas não, eu engoli aqui. O 4, né? 3, 4. Opa. 3, 4 e 5. Então, está correto que se afirma apenas em 3, 4 e 5. Marcado o gabarito aí. A gente já passa para a segunda questão. Como eu não posso interagir com vocês, se você tem alguma dúvida, coloca aí. Se você tem um comentário, uma sugestão de melhoria, já vai colocando aqui, né? E eu aproveito, claro, né? Se você está chegando agora, se inscreve, né? Ajuda aqui nos comentários para que a gente possa estudar. Compartilha esse vídeo, esse conteúdo, esse canal com mais pessoas que estão aí interessadas nesse conteúdo, porque aí vai ajudar, né, a mais pessoas a estudarem e ajuda aqui a produção do canal, né, porque a gente só consegue produzir minimamente um conteúdo se tiver, claro, audiência e pessoas para assistir. Então, senão realmente não faz sentido e não vale a pena. Mas aqui no 2, vamos lá. Existem diversas tipologias. Opa, vamos falar aqui de tipologias. Como eu falei lá em cima, retoma lá o teu edital. Vamos ver ponto a ponto. Vamos cercar esse edital, gente. Né? Eu estou falando aqui introdução às políticas públicas, eu estou falando de tipologias. Vamos lá. Voltando aqui, não fica tonto não. Às vezes eu fico tonto com o pessoal passando esses documentos aí na tela. Existem diversas tipologias para classificar as políticas públicas. Deixa eu só olhar aqui se está tudo certo no vídeo para vocês. Ok. Uma das tipologias utiliza o critério de impacto das políticas públicas nos beneficiários. Tá? Considerando esse critério, é correto afirmar que as políticas do sistema previdenciário e a ampliação da geração. Então, ele falou do conceito de tipologias para classificar as políticas públicas, e eu estou falando aqui de políticas do sistema previdenciário, e eu estou falando de uma ampliação da geração de energia elétrica, e ele quer classificar que tipologia cada uma dessas leva. Então, vamos lá. De fato, as tipologias são essas que estão aqui descritas, tá, gente? Tipologias aqui, a constitutiva, redistributiva, distributiva e regulatória. E aí, antes de responder, é bom que a gente tenha também, de novo, hein? Vou colocar aqui um raciocínio meu para facilitar aqui o nosso entendimento. Se eu tenho uma política constitutiva, vamos pensar que tem um conceito, você pode estudar aí, outros canais oferecem esse conteúdo mais teórico, né? O objetivo aqui é questão e objetividade. Então, falando em tipologia constitutiva, ela, como o próprio nome está dizendo, de constituir, ela é uma tipologia para classificar políticas, aquelas políticas que criam, né, o sistema, ou constituem, elas
servem para constituir aí um modelo, a forma como a política desempenha suas funções. Então, elas constituem, elas servem para constituir a forma de atuação, por exemplo, dos congressistas ou congressistas, ou ela serve para elaborar ou constituir um normativo, como que eu redijo uma política pública, como eu constituo a forma de atuar, tá bom? Só verificando aqui a minha colinha, para eu não estar passando a informação errada, porque eu estudei tudo isso, tá? E essa constitutiva é isso mesmo, tá bom? Elas formam, né? São as regras que estruturam o processo político e administrativo em si, tá? Elas podem definir aí, no caso, procedimentos para a tomada de decisões políticas ou estabelecer princípios para a interpretação da lei, tá bom? Elas são de cunho, vamos pensar assim, elas são de cunho mais orientativo, elas são de cunho administrativo, elas colocam algumas regras para a atuação do governo em si. Por exemplo, a criação de uma nova agência reguladora, ela foi constituída. Vamos trabalhar com um exemplo aqui, a forma de atuação dos congressistas, vamos colocar aqui, servem para constituir, como eu coloquei aqui, colocar do jeito que está aqui as regras, né? Constituir as regras que estruturam o processo político administrativo, se serve para constituir as regras cadê? Vou só copiar aqui, diz respeito às regras. Tá aqui. Servem para constituir as regras a respeito. As regras, tá ficando doido, professor. Servem para constituir as regras que estruturam o processo político-administrativo em si. Servem para... vamos dar um exemplo aqui como esse, que é a criação de uma nova agência reguladora, tá? Ou a mudança no processo legislativo, tá bom? Estabelecimento de procedimentos judiciais, enfim, eles criam novas regras, tá bom? Para o funcionamento da política, eles constituem a forma de atuação. Vamos pensar assim, eles constituem forma de atuação. Eu vou mudar, estruturar aí os ministérios, vou juntar um ministério com o outro, não sei o quê. Então eu tenho dentro aqui das tipologias de classificação das políticas públicas, eu fiz um normativo, uma portaria ou uma emenda constitucional, uma emenda que reestrutura toda o governo. Toda vez que muda a presidência, o governo, muda-se toda a estrutura aí dos ministérios e tudo. Então eu tenho aí uma política constitutiva, uma nova constituição de atuação. Vamos pensar dessa forma, tá bom? As outras são um pouco mais fáceis de entender. Eu tenho, por exemplo, a política aqui, a tipologia redistributiva. Essa daqui, pensem em confusão, tá? Confusão. Se tiver confusão, é uma redistributiva. Por quê? O Robin Hood aqui, por exemplo, quando eu tiro recursos de um grupo de beneficiários ou de partes interessadas e redistribuo isso para um outro grupo. Então, causa confusão grande nessas políticas redistributivas, quando você pensa nesse tipo de política. Que na questão aqui a gente já vai ver um exemplo, tá? Mas você tem, por exemplo, impostos, criação de impostos, programas de bem-estar social, por exemplo, reforma agrária, né? Reforma agrária, isso é confusão. Reforma agrária. Cadê? Agrária. Tá aqui.
Reforma agrária. Vamos lá para a nossa tipologia distributiva. Essa daqui é mais tranquila. Distributiva. Então, eu não tenho confusão, eu apenas distribuo, eu amplio a oferta de um serviço. Então, eu beneficio um certo grupo da população sem causar impacto no restante dos grupos. Então, essa daqui é de boa, na lagoa. Então, essa daqui é de boa, eu distribuo. No caso aqui, eu distribuo ou envolve a distribuição de recursos, tá bom? Ou benefícios do governo para determinados grupos, indivíduos, instituições. Fiz até essa anotação aqui para colocar para vocês. Cadê? Nem copiou. Vou colocar aqui para vocês, envolve a distribuição. Vou colocar aqui da rede distributiva também. Elas, diferentemente das políticas distributivas, né, elas causam essa confusão que eu coloquei aqui, mas eu vou colocar aqui o textinho, caso alguém queira anotar. Né? Diferentemente das políticas distributivas, as políticas redistributivas envolvem realocar recursos de um grupo para o outro, geralmente visando a redistribuição. Então, um textinho mais organizado aqui, caso alguém queira fazer a sua anotação, tá bom? Mas vou dar uma acelerada aqui, tá? Porque essa não é. E tem as tipologias regulatórias, mas pensando que isso aqui vai ajudar no restante da nossa aula e dar uma certa tranquilidade aí, uma certa revisão nesse conteúdo, tá? Essas regulatórias, gente, como o próprio nome diz, elas estabelecem regras, tá? Normas que limitam ou direcionam as ações dos indivíduos, das empresas, das entidades, tá? Elas normalmente são projetadas para proteger o bem-estar político, a saúde, a segurança, o ambiente. Como exemplo, a gente tem as normas ambientais, regulamentação do mercado financeiro, leis de zoneamento. E também você pode pensar, professor, isso também dá confusão. Dá confusão sim, mas elas servem mais. Vocês têm que prestar atenção nas palavrinhas-chave de regular. Eles regulam, né? Regulamentam, né? Então, e vou colocar aqui um textinho também para vocês, caso queiram anotar, tá bom? Depois aí eu não vou ler e vou colocar aqui alguns exemplos que eu peguei aqui para vocês. Exemplozinhos, tá aqui, dessas políticas. Dá uma pausa no vídeo, dá uma anotada se quiser e é isso aí. Então, pensando nesses conceitos, considere o critério. Esse critério é correto afirmar que as políticas do sistema previdenciário, vamos lá, sistema previdenciário, gente, é confusão grande, né não? Confusão. Se eu pensei em confusão grande aqui, eu estou pensando em política redistributiva, né? Eu tenho um grupo que trabalha, eu tenho vários outros grupos que têm N benefícios aí, então eu tenho grupos diversos que eu estou mexendo. Ampliação da geração de energia elétrica. Ampliar. Então eu estou distribuindo mais benefícios entre os usuários, para quem não tem. Então é benefício, uma palavrinha-chave, ampliando, né? Favorecendo grupos. Então isso tudo você tem que pensar nessa questão das políticas distributivas. Então eu tenho uma aqui redistributiva e uma distributiva alternativa D. E a partir desses conceitos, só para exercitar um pouco mais, se ficou confuso, eu coloquei essa outra questão aqui. Conforme a tipologia de políticas públicas, então, de novo, a gente está tratando da tipologia de políticas públicas, apresentada no modelo de Lowy, né, que é o cidadão Theodore Lowy, que quem foi que pensou nisso tudo aí? Assinale a opção que indica um exemplo de política pública redistributiva, gente. Vai pensar em quê? Confusão. Confusão. Então eu tenho as alternativas. Política de emergência para vítimas de enchente. É uma política que beneficia um grupo que teve problema ali, que teve um prejuízo frente às enchentes. Então eu estou distribuindo. Campanha de vacinação contra a febre amarela. Então, eu tenho uma política de benefício. Na verdade, eu tenho uma política de beneficiar. Se eu estou ampliando, estou entregando benefícios, eu posso ter aqui uma distributiva. Programa de reforma agrária, confusão grande.
né? E estou redistribuindo, eu estou tirando de pessoas e colocando. Estou falando de confusão, mas pense em redistribuição, no Robin Hood, na equalização, na tirada de eu estou pegando grupos diferentes com um objeto único e estou tentando equalizar, né, esses insumos, esses recursos entre esses grupos, tá bom? Distribuição de cestas básicas. Distribuição, então distributiva, elaboração do código do consumidor. Então, elaboração do código do consumidor. Então, vamos lá, vocês lembram aí? Respondeu? Regulatória, né, gente? Que regulamentam, políticas aí que regulam, que dão diretrizes para um certo tema da nossa sociedade, certo? E aqui na nossa já última questão, para não esticar muito o vídeo para vocês, tá? Segundo a teoria dos múltiplos fluxos, então puxando aqui do edital, eu estou falando de quê? Estou falando desses ciclos de políticas públicas, tá? Ciclos de políticas públicas. Então, nessa alternativa aqui, nessa questão aqui, eu tenho, segundo a teoria dos múltiplos fluxos. Então, quem foi que inventou essa teoria dos múltiplos fluxos? Alguém sabe aí? Alguém chuta? Quem foi que inventou essa teoria? Se você respondeu que foi o John Kyndall, você acertou. Então, quem escreve assim? John Kyndall. Em alguma época aí, não sei qual foi a década, mas ele falou dessa teoria dos múltiplos fluxos. A mudança na agenda ocorre quando há convergência entre. Então, segundo essa teoria, a mudança da agenda. O que é essa mudança da agenda? A agenda política, tá? Ocorre quando há convergência entre alguns fatores. Quando a gente fala, gente, em ações, muitas vezes, se você já está no serviço público, né, ou alguém quer entrar, ou algumas pessoas querem mudar, né, do serviço, no serviço público você percebe que se você é aquele entusiasta que quer realmente mudar as coisas, que não é a maioria, tá? Se você é esse entusiasta, você vê que há muita dificuldade em implementar algumas ações que tem aí na sua cabecinha. Essas ações, elas só são possíveis quando tem uma convergência de fatores para a mudança da agenda, que depende aí de algumas questões, dependendo aí da teoria, né? No serviço público a gente não vai pensar muito nessas teorias, a gente vai ter que agir, vai ter que apagar incêndio, a gente vai tentar planejar alguma coisa, né? Mas sem filosofar, falando aqui da teoria dos múltiplos fluxos de John Kyndall, ela tem algumas questões aqui para serem discutidas, né? E eu até tenho aqui, deixa eu ver se está o vídeo aqui organizado para vocês, tá? Segundo essa teoria aqui, eu peguei uma colinha aqui para colocar para vocês, tá bom? Vou colocar aqui, deixa eu ver se é essa daqui, tá aqui. E aí eu vou anotar aqui para vocês e já resumo aqui para vocês, trazendo aqui, ó, teoria dos múltiplos fluxos, que eu dei uma estudada, ó, fiz esse textinho. A teoria desses fluxos, ela foi desenvolvida pelo Kyndall aí nos anos 80, tá? E ela explica como as políticas públicas são formuladas e como essas mudanças na agenda política, elas ocorrem. Ela tem 3 fluxos, tá? Básicos. Independentes do processo de formulação de políticas públicas, ele pensa no fluxo de problemas, no fluxo, tá aqui, fluxo de problemas, tá? Vou marcar aqui em negrito, no fluxo de políticas e no fluxo político. O que isso quer dizer? Pensa da seguinte forma, tudo na nossa vida parte de um problema, nossas ações tentam resolver problemas na vida, tá bom? Então, eu vou trabalhar porque eu tenho que me alimentar e eu tenho que pagar a minha diversão, meu lazer, ou seja lá o que for. Eu vou trabalhar por algum problema que eu tenho que resolver. Dentro do trabalho, eu tenho que resolver problemas do trabalho, né? Eu tenho fome, é um problema, então eu tenho que trabalhar para ter dinheiro para solucionar o problema da minha fome. Então, nossa vida feita de toda a nossa ação de viver depende dessa identificação de problemas. Então, a maioria desses fluxos, eles partem dessa identificação de problemas. No caso do Kyndall, fluxo de problemas começa. Então, o político lá vê o problema. Pronto, tem um problema para resolver, eles têm muitos. E aí,
Dentro desses problemas, esses problemas tem o meu fluxo, tá lá, vou escolher os problemas, vou fazer uma priorização com um determinado mecanismo, ok. Agora, escolhi os problemas. Aí tem um fluxo de políticas. Dentro desses problemas, quais as soluções, as ações? Como eu sou um congressista, eu estou elaborando políticas públicas, então a solução do problema passa por a elaboração de uma política pública efetiva para solucionar aquele problema. Colocar em prática essa política pública é uma outra etapa. Mas nesse caso de elaboração de políticas públicas, eu tenho um problema, então eu tenho que elaborar uma política, uma diretriz para isso. Então venho para o fluxo de políticas. E claro, para isso acontecer, eu tenho em paralelo o fluxo político. Então tem que ter uma conversinha entre eles lá para saber se isso vai entrar ou como isso vai entrar. Tem aqueles conchavos, tem aquele negocinho que eles vão ajeitando para dar certo tanto para os interesses deles, os interesses da sociedade e diversos outros interesses ali envolvidos. Então, esses são os 3 principais fluxos descritos por Kingdon, que é a teoria desses múltiplos fluxos. E aí a convergência desses 3 fluxos em um determinado momento pode criar uma janela de oportunidade, tá? Então, para mudança na agenda política. E aí a gente analisa isso daqui, tá? Eu coloquei para analisar aqui essas alternativas, tá bom? Segundo a teoria dos múltiplos fluxos, a mudança na agenda ocorre quando há convergência entre oportunidades, não, eu estou falando de problemas. Difusão de ideias, não, estou falando de problemas. Aqui vem debate de alternativas, até pode ser, mas não tem muita relação com o que o Kingdon falou. Identificação de um problema, perfeito. Tomada de decisão, não necessariamente, tá? Isso aí vem até de um outro ciclo, né? Mas que eu não vou debater agora. Tomada de decisão, não. Reconhecimento de um problema, perfeito. Identificação de alternativas, ok. Vamos ver quais são as políticas que nós temos para solucionar aquele problema, e construção de apoio político é exatamente isso, a sequência que o Kingdon fala para a gente na teoria dos múltiplos fluxos. E é isso, gente, que eu tinha para apresentar para vocês de forma tentando ser o mais objetivo possível aqui com vocês e tentando estudar junto, de fato esse daqui, estudando junto com vocês, que é um assunto até relativamente novo para mim. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Me ajudem também a entender o conteúdo, colocando aqui comentários, digam se estão gostando, coloquem suas dúvidas, quantas dúvidas, quando eu vou juntando as dúvidas, em algum momento eu faço uma aula de tira dúvidas, aí é uma aula diferente dessa de resolução de questões, tá? E em algum momento eu vou lançar aqui com vocês um encontro, né? Montar um link aqui, um Google Meet, quem sabe, um Zoom, não sei, para que a gente possa resolver essas questões com um grupo de pessoas interagindo com mais eficiência aqui do que esses vídeos, tá bom? Bom, peço para vocês compartilharem, né? O vídeo deve estar aparecendo aqui alguns vídeos para vocês seguirem, que são vídeos importantes aqui para estudar esse conteúdo, e espero nos encontrarmos aí nas próximas aulas. Compartilhem, tá? Esse conteúdo com quem vocês conhecem e que estão interessados no concurso nacional unificado, ou entender um pouco mais de algum desses conteúdos de gestão, tecnologia, tá? E lembrando que eu estou focando aqui no bloco 2, né, do concurso nacional unificado. Até mais, pessoal. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.